Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do professor Maurício. Então, vocês que estão acompanhando o meu canal no YouTube, a minha página no Instagram, então nós vamos falar de mais uma aula e hoje a gente vai falar da Ásia, que é conhecido como continente de contrastes. Então, a gente vai perceber um pouco por que a gente chama do continente asiático de contraste. Então, ele tem uma característica bem peculiar, ele tem bastante diferença entre os países, desde o ponto de vista cultural, econômico e também natural. Então a gente vai falar bastante desse continente, a gente vai entender o porquê disso. Então vamos primeiro algumas características da Ásia, que a Ásia é o maior continente do planeta, possui mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, certo? A localização da Ásia. Então a gente viu na aula sobre a Europa que a Ásia e a Europa eles fazem parte de um conjunto de terras que é conhecido como Eurásia, certo? E existe uma divisão que separa a Europa e a Ásia, que é o Montes Urais ao oeste, a África ao sudoeste, que é a Península do Sinai, que fica no Egito, embora o Israel já tenha reivindicado essa terra, né? Oceano Glacial Ártico no norte da Sibéria, Oceano Pacífico e Oceano Índico e a Oceania na região sul. Além de ser o maior continente em termos de área territorial, a Ásia também abriga a maior população mundial. Para vocês terem uma ideia, 60% da população mundial está na Ásia, que está distribuída em 45 países. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 estão na Ásia. Para vocês terem uma ideia, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e a Índia vem logo depois com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, quase 3 bilhões de habitantes estão só nesses dois países. A Ásia, do ponto de vista histórico e cultural, foi berço das três grandes religiões monoteístas, que eu acabei não colocando aí no texto, mas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Foi também palco de grandes civilizações, né, como persas, babilônicos, hebreus, a China antiga, né, das dinastias, de grandes impérios, como o Império Mongol, Otomano e Persa, enfim. Então é uma região que contribuiu muito do ponto de vista histórico e cultural. E aí, por que agora do nome contraste, como eu tinha falado anteriormente? Então, ela tem bastante mistura do ponto de vista econômico, natural e cultural, né? A gente encontra climas que vai do Ártico, na Sibéria, clima bem frio, desértico no Oriente Médio, na região do norte da China e na Mongólia, clima bastante quente, parecido com a Amazônia na Indonésia, no sul da Ásia. Se encontra a maior montanha do planeta, que é o Monte Everest. Do ponto de vista econômico, a gente encontra países ricos, industrializados, né, como o Japão, China, e países bem pobres do ponto de vista econômico. E também áreas de grande conflitos, como é o caso do Oriente Médio, tá bom, gente? Aqui tem uma ideia, isso aqui depois já vou falar, isso aqui é o mapa do clima, então vocês vão perceber que tem uma grande variedade de clima, né? Vai desde o Ártico, ali na Sibéria, até o clima tropical, próximo à linha do Equador, ali na região da Indonésia. Na verdade, clima tropical e equatorial. A vegetação, a mesma característica, né? A gente encontra vários tipos de paisagem, que a tundra é aquela vegetação que só aparece no verão, devido ao inverno muito rigoroso, desertos, vários tipos de floresta, né? Floresta de conífera, que é floresta de clima frio, os pinheiros, que a gente falou na aula lá sobre a Europa, né? Floresta temperada, floresta tropical e equatorial, parecida com a floresta amazônica, a Mata Atlântica, deserto e por aí vai. E também as áreas cultivadas. Então, boa parte dessa vegetação foi devastada para dar lugar à agricultura e também à ocupação humana, ou seja, as cidades. O relevo também asiático é bastante peculiar. A gente encontra bastante planície. Na verdade, é nas planícies onde está a grande parte da população asiática, principalmente na planície do rio Ganges, na Índia, e na planície dos dois rios importantes na China, que é o Rio Amarelo, Huanghe, e o Rio Azul, que é o Yangtze. E aí as áreas mais elevadas são áreas mais vazias do ponto de vista populacional, como é o caso do Himalaia, onde está o Everest, 8.848 metros, o K2, que vem logo depois, a segunda maior montanha do planeta, e também o Tibete, que é uma região bem montanhosa. Então, esse contraste que a gente viu na Ásia está do ponto de vista natural, certo? Como está aqui o texto, eu não vou aqui detalhar o texto, mas o texto já explica um pouco dessa diferença. Então, para a gente entender um pouco a Ásia e para a gente poder estudar melhor o continente asiático, e como é um continente que tem grande variedade de clima, não só de clima, mas também de economias distintas, a gente divide a Ásia em grandes regiões.
Então vamos falar um pouquinho dessas regiões. Existe o Oriente Médio, que depois a gente vai estudar nas próximas aulas, viu? A Ásia Central e Setentrional, onde estão os países que compõem a União Soviética. Lembra que a gente falou na aula da Europa que a Rússia é um país, perdão, que pertence a dois continentes, a Europa e a Ásia. E hoje a gente vai falar da parte asiática. O sul da Ásia, ou Ásia Meridional, o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático. Então aqui tem o mapa, né, dessas regiões. Então a gente viu ali a Ásia Central e Setentrional, onde estão as ex-repúblicas soviéticas, Oriente Médio, Extremo Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Então aqui tem uma tabela que explica melhor as características. Bom, pessoal, eu não vou falar sobre os países que tem, até porque são 45 países no continente asiático. Então esse meu vídeo vai ficar um vídeo de 1 hora, e não é essa a intenção. Então a gente vai falar um pouquinho só das características de cada uma dessa região, das regiões, perdão. Ásia Setentrional, onde está a Rússia, que é a parte asiática. É uma área que fica boa parte coberta de neve devido ao clima frio, mas durante o verão aparece algumas culturas do trigo, porque tem um solo bem propício. E é uma região que tem muita exploração de gás e petróleo. Não é à toa que a Rússia é um dos maiores produtores de gás e de petróleo. O Sudeste Asiático, a gente conta vários tipos de países, os chamados países industrializados, que fazem parte dos tigres asiáticos, e alguns países bem pobres, que também ainda são dependentes da agricultura. É uma região que tem um clima bem quente e úmido, que é o clima tropical de monções e equatorial, e por isso que esse tipo de clima é muito propício para a agricultura, para a prática da cultura do arroz. Não é à toa que os países asiáticos estão entre os maiores produtores de arroz, que o arroz precisa se desenvolver em áreas alagadiças. Depois tem a Ásia Central, que também são os ex-países que faziam parte da União Soviética. É uma região que também tem bastante exploração de petróleo, embora são países de economia bem precária e também países que têm alguns conflitos étnicos. Isso é desde a época da União Soviética, esses conflitos. Possui um clima semiárido, quase desértico, e clima frio de montanha. O Oriente Médio, a gente vai depois estudar nas próximas aulas, mais detalhadamente, mas é uma região que aparece sempre nos noticiários, principalmente quando se fala em conflitos. Recentemente eu falei um vídeo sobre o Líbano e falou muito no jornal, mas também tem outros países em conflitos. É uma região que tem um grande conflito geopolítico, tem muita disputa religiosa, conflitos religiosos, conflitos étnicos, tem grandes tensões, né? E também é uma região que, economicamente falando, ela tem bastante importância estratégica, devido que as maiores reservas de petróleo estão nessa região, principalmente na região do Golfo Pérsico. A agricultura é prejudicada porque a maior parte da região possui um clima desértico, com exceção do litoral, que tem um clima um pouco mais chuvoso, onde há uma prática da fruticultura, certo, gente? Depois tem a Ásia Meridional, ou Sul da Ásia, onde tem a Índia como principal país, embora é um país que tem bastante contraste social e econômico. A Índia está entre os maiores países, entre os países que possuem o maior PIB do planeta, devido à indústria de tecnologia, embora também tenha grandes desigualdades sociais. O resto dessa região são países bem pobres do ponto de vista econômico. É uma região que também possui clima tropical e equatorial, onde chove bastante. E o Extremo Oriente, onde se encontram os países mais ricos e industrializados da região, que é o caso do Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Tem a China, que é um país também que tem bastante contraste econômico e social, embora seja a segunda maior economia do planeta, tem muitas regiões da China que ainda são consideradas pobres, então é um país que tem ainda grandes desigualdades sociais. Aí tem a Coreia do Norte, que é uma república socialista e está sempre em tensão com os Estados Unidos. E também a Mongólia, que é um país que é pouco falado, mas é um país que está numa transição para o capitalismo. Do ponto de vista climático, possui vários climas que vão do temperado, subtropical, desértico e frio de montanha na região do Tibete. Então vocês perceberam que a Ásia então tem essa grande variedade. Depois a gente vai falar melhor sobre a população asiática, sobre as grandes cidades da Ásia e também vamos falar de outras regiões da Ásia nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do canal, gostado da aula. Não deixe de curtir lá no YouTube e também no Instagram, tá bom, gente? No mais era isso, um abraço a todos e bom resto de semana para vocês.